Srimad Bhagavatam, primeiro canto, parte 2, que começa no capítulo 10, que é intitulado A Partida do Senhor Krishna para Dwarka. Aqui no verso 1, já é um verso que o Prabhupada já dá um significado. Vamos ver o que ele diz. O verso é Shaunaka Vacha Hatva Shwarikta Sprida Atataino Yudhishthiro Dharma Britam Varishta Sahanujai Partyavarudha Bhojana Katam Pravrita Kimakara Siktata. Shaunaka Uvacha. Shaunaka perguntou, Hatva, após matar, Swarikta, a herança legal, Spridha, desejando usurpar, Atataina, o agressor, Yudhishthira, rei Yudhishthira, Dharma Britan, daqueles que seguem estritamente os princípios religiosos, Varishta, maior, Saha Anujai, com seus irmãos mais novos, Pratyavaruddha, restrita, Bhojana, aceitação de necessidades, Katan, como, Pravrita, ocupou, Kim, qual, Akarashit, executou, Tata, depois disso. A tradução é a seguinte: Shaunaka Muni perguntou, após matar seus inimigos que desejavam usurpar a herança a que tinha direito, como o maior de todos os homens religiosos, Maharaj Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos. Certamente ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira era o maior de todos os homens religiosos. Desse modo, ele não estava absolutamente inclinado a lutar com seus primos com o propósito de desfrutar do reinado. Ele lutou por causa justa, porque o reino de Hastinapura era sua herança de direito e seus primos queriam usurpá-la para eles mesmos. Portanto, ele lutou por causa justa, sob a orientação do Senhor Sri Krishna, mas não pôde desfrutar dos resultados da vitória, porque seus primos foram todos mortos na luta. Portanto, ele governou o reino por uma questão de dever, auxiliado por seus irmãos mais novos. A pergunta era importante para Shaunakarishi, que queria saber sobre o comportamento de Maharaj Yudhishthira quando ele estava à vontade para desfrutar do reino. Aqui temos um tema bem interessante que foi apresentado por Arjuna no Bhagavad Gita como causa para não lutar. Ele queria, uma das causas que inibia Arjuna era o apego por desfrutar legitimamente do reino. Ele não queria fazer uma guerra como a guerra de Kurukshetra, ele não queria matar todo mundo e depois ficar com um reino cheio de mulheres viúvas, crianças órfãs, todos tristes, enquanto ele estaria feliz com a sua família. Ele não queria isso. Então, um dos argumentos, ele impôs 5 argumentos para não lutar com Krishna, 5 classes de argumentos para não lutar na batalha de Kurukshetra, e ele apresentou isso a Krishna. E uma delas era esse apego ao desfrute legítimo. Se ele quisesse desfrutar, se ele quisesse um reino, melhor dizendo, se ele queria um reino, ele queria um reino que todos fossem prósperos. Ele não pensava em matar tantos homens e deixar tantas mulheres jovens
viúvas, filhos pequenos, órfãos, sem ter pensão, né? Sem ter nenhum tipo de sustento, e um reino triste, enlutado, desse jeito, como ficou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não queria um lugar assim. Ele queria um reino próspero, onde todos pudessem desfrutar, que as mulheres ficassem felizes com seus maridos, ainda que vencidos. Então, ele disse, se eu sei que vai ter tanta morte, por que eu vou lutar? Então, um dos argumentos com Krishna era esse, qual o bem que decorreria da morte de meus parentes e amigos? Então, quando ele diz isso, ele está mostrando que o bem, que ele não tinha nenhum interesse em matar tanta gente, porque não teria bem algum. Né? E interessante nisso é que, depois dele estar convencido a lutar, ele lutou, e de fato o que aconteceu? Além de todos esses homens serem mortos, soldados tanto do lado dele como do lado de Duryodhana, o filho foi morto, o filho dele foi morto, Abhimanyu. E ele teve que ver, assim, ele teve que ver a Uttara, a esposa de Abhimanyu, menina ainda, 16 anos aproximadamente, grávida, e o marido ter morrido. Então ele ainda teve que aguentar toda essa miséria. Né? Além disso, os próprios 5 filhos, os filhos de Draupadi também foram mortos na batalha. Então, ver tantas mães e pais sem filhos, por que ele iria achar isso uma vantagem de lutar? Então, Arjuna não queria lutar por essas razões. A primeira das 5 razões é a compaixão. Ele se sentia muito forte para lutar, mas ele, ao mesmo tempo, tinha compaixão daqueles homens jovens que lutariam na batalha, arriscando a vida, e que provavelmente morreriam, como de fato morreram. A segunda classe de argumento que ele utilizou com Krishna, que vai no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 1, na segunda parte do capítulo 1, que vai do verso 27, 28 até o verso 46. E no capítulo 2, nos primeiros 10 versos do capítulo 2, são os versos que ele se utiliza para ir contra. Então, a segunda razão para ele não lutar era o medo das atividades, o medo das reações pecaminosas que viriam por atividade, das reações pecaminosas que viriam pela atividade de matar parentes e amigos. Então ele não queria se submeter a um sofrimento de reações pecaminosas assim. Então nós já temos a compaixão, o medo às atividades, das reações pecaminosas. Ele também tinha um apego especial às tradições familiares. Ele sabia que as mulheres eram encarregadas das atividades religiosas da família e que os homens deveriam manter a família para que as mulheres pudessem praticar as atividades religiosas naturais. E se ele matasse aqueles homens, as mulheres, não tendo pensão, iriam ter que lutar pela sobrevivência. Para não ver os filhos morrerem, essas mulheres seriam capazes de tudo, até de se prostituírem, e assim degradarem a raça humana, a raça deles mesmos. Então, atraindo população indesejada. Então, ele estava muito preocupado com as tradições familiares. Então esse é o terceiro
o terceiro, né? Também ele estava apegado a esse desfrute natural, que é o quarto argumento. Ele estava apegado a esse desfrute natural de depois que tivesse um reino, só desenvolver o reino próspero. E por fim ele estava hesitante, porque ele sabia, agora nós já estamos numa batalha. Se eu não mato essas pessoas e saio daqui, do campo de batalha, definitivamente essas pessoas vão matar a mim e as outras pessoas. Então, como que eu vou agora não reagir? Então, isso não é natural, não é próprio de um guerreiro. Eu vim para o campo de batalha e não matar. Então, ele estava hesitante, ele não sabia o que era melhor, se lutar ou se fugir. Então, essas eram as 5 classes de argumentações que Arjuna usou. E aqui já passou a batalha de Kurukshetra. O Krishna já saiu do planeta. O Bhagavatam está sendo falado por Sutta Goswami para Shaunaka Rishi, da mesma forma que Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj, e Shaunaka Rishi está perguntando para Sutta Goswami, e agora, como é que foi? Como é que Yudhishthira conseguiu administrar um reino depois de morrerem tantas pessoas? Como que ele fez isso? Essa é a pergunta dele, podem ver aqui. A primeira pergunta do capítulo, ele diz: após matar seus inimigos que desejavam usurpar a herança a que tinha direito, como o maior de todos os homens religiosos, Maharaj Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos. Entre os súditos de quem estariam? As mulheres viúvas, jovens, os filhos órfãos, esses eram os súditos dele. Certamente ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Ele ia ter que ter a consciência pesada. Ele não podia estar com a consciência irrestrita. Então, essa é a pergunta de Shaunaka Rishi. É por isso que o Bhagavatam é tão emocionante e é dado por Prabhupada para ser lido diariamente. Porque agora a gente fica curioso para saber a resposta, né? E curioso para saber o que Prabhupada explica sobre isso. Aqui Prabhupada explica nesse verso, nós vimos, que Prabhupada faz um resgate do fio da meada, do enredo, do tema falado aqui, né? Ele diz, ele não poderia estar absolutamente inclinado a lutar com seus primos com o propósito de desfrutar do reinado. Ele lutou por causa justa, porque o reino de Hastinapura era sua herança de direito e seus primos queriam usurpá-la para eles mesmos. E não houve acordo, eles queriam usurpar, não queriam dar nenhuma parte, não teve nenhum acordo. Então, o Prabhupada diz, a pergunta era importante para Shaunaka Rishi, que queria saber sobre o comportamento de Maharaj Yudhishthira quando ele estava à vontade para desfrutar do reino. O que ele vai fazer um carnaval assim de 7 dias, de um mês, aí com legiões de pessoas desfrutando dos sentidos, sem nenhuma proteção, sem nenhuma atividade religiosa? Como foi que ele fez isso? Então, a pergunta de Shaunaka Rishi é muito significativa e importante, como o Prabhupada diz. Por isso vale a pena ler o Bhagavatam, matar a nossa curiosidade. Alguma pergunta? Mas para mim essa preocupação de Arjuna seria mais assim forte, né? Preocupação da família, né? Das mulheres, e realmente essa situação que se contraria depois da guerra, né? E como Krishna assim, no Bhagavad Gita, ele responde essa dúvida. Ele diz que os deveres prescritos devem ser realizados como um sacrifício a Vishnu. Ele era o próprio Vishnu ali presente.
E ele estava dizendo, faça isso. Né? Então a situação de Arjuna é especial. Então Krishna estava colocando a devoção, a relação com ele, o serviço devocional a ele, superior a todas as regras da literatura védica. Porque a literatura védica tem três divisões, principalmente: karma, jnana e upasana. Na seção Karma Kanda, se qualifica a pessoa para a prática de sacrifícios, porque pela prática de sacrifícios ela obtém o desejado e ela pode viver uma vida plena e feliz. Então, as pessoas se apegam a isso. As pessoas se apegam a uma vida religiosa. Elas se apegam mais à religião com o objetivo de obter benefícios materiais. Então, Krishna queria dar um fim a essa tendência de Karma Kanda. Ele queria estabelecer o princípio do serviço devocional. Por isso, mais tarde, no Bhagavad Gita, isso é só o começo do Bhagavad Gita, mais tarde Krishna vai dizer Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Braja Hantvam Sarva Papedyo Mokshaishame Masuchaha. Não tenha medo das reações pecaminosas, não tenha medo de nada, simplesmente se ocupe em me servir e abandone todo tipo de Dharma que você aprendeu estudando a seção Karma Kanda dos Vedas. Abandone tudo isso e simplesmente se torne um devoto. Porque se tornando um devoto, eu protegerei você. Não tenha medo. Isso é o que Krishna diz no Bhagavad Gita mais adiante para completar o conhecimento, né, que ele estava dando para Arjuna. Então o que Krishna queria era que Arjuna se ocupasse em serviço devocional, que não ficasse preso à religiosidade proveniente da seção Karma Kanda, que é como a teologia da prosperidade que hoje nós vemos. Há muitas religiões que prometem simplesmente que as pessoas conquistem bens materiais, que vivam felizes, melhore a qualidade de vida através da prática da religião. Isso é a seção Karma Kanda dos Vedas. Tá? Algo mais? E a outra sessão, a sessão Jnana? A seção Jnana Kanda é a seção que trata da liberação. Então, que rejeita todo tipo de religiosidade, mas com a ideia fixa de que tem que se liberar desse mundo, porque esse mundo é um mundo mortal, muito miserável, e que ele tem que se libertar desse mundo. E para isso ele tem que acabar com todo o sofrimento. E se acaba com todo o sofrimento, tornando-se uno com a verdade absoluta. Então é a liberação impessoal, é a promessa da seção Jnana Kanda. E já a seção Upasana Kanda dos Vedas é que trata do serviço devocional, o equilíbrio entre tudo isso, que é prever a liberação, em Goloka Vrindavana, etc., e prever também a prática da vida rotineira, de acordo com os deveres prescritos, a pessoa se ocupando na posição na qual ela se encontra. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Todos nós aqui.